As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pela página do Facebook, o Regional, e também pelo YouTube. Estamos aqui nos estúdios do Jornal Regional, em Assis Chateaubriand, para darmos início ao 4º capítulo do programa Nossa História. É um programa que nós propusemos a contar a história de Assis Chateaubriand por capítulos. Será contada em 48 capítulos. E hoje nós vamos narrar aqui o 4º capítulo. Nós queremos de antemão já agradecer aqui os nossos apoiadores, especialmente a CEPAIM, internet banda larga, telefonia fixa, que é a internet que funciona mesmo. Se você não quer ter problema com a internet, contrate o serviço da CEPAIM. E hoje, mais uma vez, ao nosso lado, o nosso companheiro de trabalho, Dito Silva, substituindo meu parceiro, Nelson Boiago, que ainda agora há pouco falei com ele, ainda continua se recuperando com o seu tratamento de saúde, mas se Deus quiser, logo, logo ele estará em nosso meio novamente. Dito, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, por estar continuando aqui com a gente, seus cumprimentos. Um abraço, Ademir, a todos que acompanham o 4º programa dessa histórica trajetória de Assis Chateaubriand, nossa história. Mais uma vez dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de participar do projeto e torcer para que o Nelson se recupere o quanto antes para voltar a contribuir também com esse documentário que é muito importante. A repercussão é positiva porque contar a história de Assis Chateaubriand é sempre um prazer. Legal, muito bem. E nós tivemos aí algumas mensagens de parabéns e até pelo formato que nós mudamos um pouquinho, né, do programa e parece que o pessoal realmente gostaram. Nós vamos jogar na tela para vocês aí hoje um resumo, né, do que vai ser hoje, do que nós estaremos aqui hoje, eu e o Dito conversando, a nossa resenha de hoje, então vocês vão ouvir agora aí. 6 meses depois, já estava pronto o campo de aviação, sendo batizado como Campo do Baiano da Foice, porque foi o conhecido Baiano da Foice o empreiteiro da obra. Na época, o transporte de mantimentos era feito no lombo de burros e, para isso, eles dispunham de 10 animais que eram atravessados a nado pelos rios. Continuando a jornada exploratória, atingiram outro rio, que é conhecido como Rio Encantado. Isso porque parecia nunca chegar a ele, fugia como se fosse mesmo encantado, e no final da história ficou batizado de Rio Encantado. Prosseguiram até o Rio São Pedro, Gleba, Cambará, hoje a localidade dos 5.000, e foram até a divisa da colonizadora Maripá, onde estabeleceram outro acampamento e também a divisa. Levantados os rios e os aspectos geográficos da região, deram início à medição da área e à venda das terras. Naquela época, tinha como engenheiro o Dr. César Lucchesi e Renato Marim como topógrafo, os quais foram os primeiros a medirem as terras próximas a Assis Chateaubriand. A notícia se espalhou rapidamente e logo começou a aparecer gente interessada em comprar as terras no Vale do Piquiri. No dia 19 de março de 1953, foi fechado o primeiro negócio, quando venderam uma área de 1.000 alqueires para os irmãos Pedro, Luiz e José Santa Rosa. A gleba vendida situava-se onde hoje é Jesuítas, ao preço de 2.000 cruzeiros por alqueire. Nessas alturas, o escritório da Sociedade Colonizadora União do Oeste Limitada, em Apucarana, recebia gente de todos os quadrantes do Brasil à procura de terras no Vale do Piquiri. A colonizadora tinha 3 aviões, um amarelo somente para o uso do Dr. Adísio Figueiredo dos Santos e mais 2 para transportar os compradores, pois não era possível mostrar as terras por via terrestre. Então, mostrava-se por cima, voando baixo. Como o preço era bom, bem acessível, eram vendidas grandes áreas com 200, 500 ou 1.000 alqueires. Negócios de vendas de 10 a 20 alqueires vieram anos depois.
Muito bem, vocês viram aí a introdução na voz da Ivete Bilk e deu para vocês sentirem que realmente como foi que começaram as primeiras vendas das terras do Vale do Piquiri, onde o seu Adísio adquiriu aquela de 90 mil alqueires. Mas eu gostaria, antes de eu e Dito entrarmos aqui no bate-papo sobre esse bloco de hoje, de levar também ao ar os nossos apoiadores. E, de antemão, agradecer os nossos apoiadores e pedir aos nossos seguidores que prestigiem esses apoiadores, que eles estão aí de forma assim muito legal, eles estão participando desse programa, não com aquele objetivo do retorno comercial, mas no sentido de poderem contribuir com um programa que fala programa cultural, um programa que fala da história do nosso município. Então nós ficamos muito gratos aos nossos apoiadores que vocês vão conhecer agora. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante e muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A inovação não é exclusividade do novo. É a oportunidade de renovar. Recebemos mais energia do Sol em 1 hora do que toda a humanidade é capaz de produzir em 1 ano. E assim como as plantas que sabem usar a luz do Sol para crescer, criamos tecnologias para convertê-la em energia limpa, acessível e renovável. Nossas soluções podem gerar uma economia de até 95% nos custos energéticos de sua residência ou negócio. Nossa equipe altamente qualificada desenvolve o planejamento exclusivo de cada projeto para maximizar o potencial de captação e conversão da energia solar. Realizando a instalação de forma rápida com as mais tecnológicas ferramentas e materiais de extrema qualidade. É assim que inovamos. Renovamos a forma de converter a energia com responsabilidade, criando soluções confiáveis e efetivas que valorizem as pessoas e preservem o meio ambiente. Solstem. O sol é a nossa energia. Pois é, Dito, você
acompanhando aí, você viu como que você tá começando a pegar aí o fio da meada também, né? Muito interessante, né? Na voz da Ivete Bill, que deu para entender um pouco mais dessa nova etapa, né? Dessa nova fase que já foi aquele trabalho mais prático, né? Porque antes tudo era uma aventura, antes tudo era uma descoberta. E descobrindo as áreas, descobrindo onde começariam as comercializações, aí ficou um pouco mais claro tudo isso que era esse projeto maravilhoso liderado pelo Adísio Figueiredo dos Santos. E aí começa essa história, né, do famoso Baiano da Foice, que você pode contar. E muitas pessoas têm uma interpretação errônea, até errada, né, da história dele. Você pode até comentar um pouco mais, né, Ademir? Porque aqui, inclusive, no último capítulo, você viu que fechou quando eles chegaram aqui no Espigão, onde é o Jardim Progresso hoje, né? Exato. E ali nós comentamos que o senhor Adísio construiu o segundo campo de aviação. Tinha construído um lá em Formosa, onde é hoje Formosa do Oeste, e ali no Jardim Progresso construiu o segundo. E eles demoraram, vamos dizer, 6 meses depois. 6 meses depois que eles chegaram no Jardim Progresso é que foi ficar pronto esse campo de aviação. E como o Baiano da Foice, ele já acompanhava o senhor Adísio desde Apucarana, eles eram amigos lá em Apucarana. Correto. E ele foi o encarregado aqui, ele foi o empreiteiro, né, da obra para construir o campo de aviação. Porque é importante também falar de que nesses períodos, como a gente está contando a história, dá a impressão que foi tudo rapidinho, mas tem os espaçamentos aí, né? No último episódio, por exemplo, quando chegaram no Jardim Progresso, até a construção do novo campo de avião, mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Então, e nesse período, é importante falar que o seu Adísio, quando ele deixou o Banco Bradesco em Apucarana para se aventurar como colonizador, ele não mudou de Apucarana, ele continuou morando lá. Tanto é que o escritório da Sociedade Colonizadora União do Oeste, ela ficou em Apucarana. Então, ele ficava aqui acompanhando esse pessoal, mas depois ele voltava lá para Apucarana e o pessoal ficava aqui trabalhando, né? E 6 meses depois é que ficou pronto o campo de aviação, que foi batizado com o nome do Baiano da Foice, como nós já dissemos, porque ele foi o empreiteiro, e depois ele continuou, quando o senhor Adísio, mais tarde lá na frente, que nós vamos mostrar que o senhor Adísio vendeu para o colonizador norte do Paraná, o Baiano da Foice continuou fazendo parte também, né, do grupo, tanto é que ele veio morrer aqui bem anos depois que ele veio a falecer, né. E dali, Dito, você viu que eles, depois de ficar pronto aqui o campo de aviação no Jardim Progresso, eles continuaram abrindo picada. E agora, eu não sei se essa picada lá do campo de aviação, do Jardim Progresso, eles cortaram por lá ou se vieram já por dentro da cidade, onde seria a cidade de Assis, e eles foram até chegar num outro rio, que demorou bastante, até chegar no outro rio. Se nós analisarmos hoje a distância, né, muito perto, com 5 minutos de carro, você sai do Jardim Progresso e vai até o Rio Encantado, praticamente, 10 minutos, né? Imagina aquela época no lombo de burro, abrindo na foice, no machado, quanto tempo que não demorou, né? Demorou para chegar lá no Rio Encantado. Por isso de encantado, né, que demorava tanto que quando chegou, todo mundo se encantou, é isso? A história que o senhor Adísio me contou é que não é diferente da questão do Rio Alívio. O topógrafo, bom, aqui nós estamos já se aproximando de mais uma nascente, de mais um rio. E primeiro foi o Rio Alívio, que não chegava, quando chegou foi aquele alívio, né? Uhum. E aí ele falava para a equipe, estamos chegando perto de uma outra nascente. Aí os caras falavam, mas que rio que não chega? Parece que esse rio está encantado, né? Uhum. Que não desencanta, não chega nunca. E pela beleza do rio também, todos ficaram encantados. Né? Aí quando chegaram, não deu outra, acabaram batizando ali o nome do Rio Encantado, né? Devido a essa conversa aí, né? Parece que o rio estava encantado. E depois, mais tarde, quando a gente for contar a história dos distritos, você vai ficar sabendo também que o distrito de Encantado só levou o nome de Encantado por causa do nome do rio. Não sei se você sabia.
Então, o nome do rio é que... No aniversário de Assis, naqueles trechos, né, naqueles capítulos que você contou dos distritos, das comunidades, eu li essa parte. Você li essa parte, então, né? É uma parte que nós temos, era no livro, né? E eu acabei passando para o Érico Malvese, né? Isso, da assessoria, né? Da assessoria, e ele, então ali a pessoa já ficou sabendo que Encantado recebeu o nome de Encantado devido ao nome do rio. E a aventura continuou. Continuou, uma aventura, e aí é uma aventura, porque você vê, ele falava que naquela época os mantimentos eram carregados no lombo dos burros, né? Eram 10 animais, tinha até a quantidade de animais. 10, eles tinham, como é que eles falam, uma trela, né? Uma trela, uma tropa, né? Uma tropa de 10 animais que era para transportar, né, o mantimento, porque imagina como é que você ia atravessar o Rio Verde, atravessar o Rio Alívio, atravessar o próprio Rio Encantado para continuar, esse mantimento passava no lombo dos burros, e os burros nadavam, né? Exatamente. A nado, e que eles atravessaram. Aí depois a importância, né, desse meio de transporte, né? Esse meio de transporte, o animal, né, cara? Você aí pega continuou hoje, por muitos anos depois, né? Não, mas você pega hoje, por exemplo, a história dos Estados Unidos, né? A maior parte dos filmes dos Estados Unidos, aqueles bang, transporte era animal, era cavalo, exatamente, né? Eram os cavalos. E depois que eles descobriram o Rio Encantado, chegaram no Rio Encantado, deram o nome do Rio Encantado, e eles continuaram a picada, abrindo picada, que eles foram atingir o outro rio, que é o Rio São Pedro. Exato. Só fazendo, né, no outro capítulo nós falamos de que o senhor Adilson Figueiredo dos Santos comprou do Rio Melissa, em Nova Aurora, até o Rio Azul, que é em Palotina. Aqui. Por isso que tá certinho o texto aqui, né? Você está seguindo a história, né? Exatamente. E quando eles chegaram no Rio... Rio São Pedro, né? Rio São Pedro, que era a gleba hoje, a gleba Cambará, é conhecida como 5.000, porque esse 5.000 é muito famoso, né? 5.000 ainda é uma área. Eu me lembro que quando cheguei aqui em Chateaubriand, em 69, a gente via falar muito de 5.000, mas as histórias dos 5.000 eram muito ligadas a pistoleiro, né? Aquele pessoal bravo, né? Porque, forasteiro ali. Porque não tem como você colonizar dito atirando flores. Você tem, aqui nessa Adilson falava, muitas vezes tivemos que fazer mão forte para poder colonizar, né? E para o enfrentamento ali para poder acontecer. Para acontecer, né? E quando eles chegaram lá na gleba, que é hoje a gleba Campará, localidade de 5.000, e foram aí, dali eles chegaram até a divisa, onde estava, você falou agora para o Rio Azul, que era a divisa desses 90 mil que eles tinham comprado. E ali na divisa, dali para frente, era colonizado pela colonizadora Maripá. Maripá, famosa também. Também, que foi a colonizadora que colonizou Toledo, né? Exato. Toledo, o próprio distrito de Maripá também acabou levando o nome de Maripá em homenagem a colonizadora. Município de Maripá hoje. O município de Maripá, o nome de Maripá foi dado numa homenagem à colonizadora Maripá. E ali eles fizeram um outro acampamento e estabeleceram ali a divisa. Então, naquele momento, dito, os 90 minhoqueiros já estavam descobertos. Já tinha picado, onde iria trabalhar. Do Melissa ao já tinha o território. Já tinha as picadas. E aí, depois de... comprou a terra, entrou lá na barranca do Rio Piquiri, foram fazendo acampamento, arranchamento, campo de aviações, descobrindo os rios. O topógrafo, naquela época, era o doutor César Luquezzi e o Renato Marinho, que eram os topógrafos da sociedade. Importantíssimos, né? Pô, nossa, cara, eles foram os primeiros, se analisar bem assim, historicamente, foram os primeiros topógrafos que mediram as terras de Chateaubriand, né? E que terras? É uma coisa que faz
parte da história também, Exatamente. né? Porque tudo aquilo que é primeiro, né? Primeiro é histórico. Faz parte da história. Então, depois de tudo pronto, aí eles começaram a medir as terras. E a notícia se espalhou, né? Aí Começar a vender. Inclusive, temos uma fronteira agrícola, temos uma região maravilhosa a ser explorada. Como eu falei para você que o seu Adísio permanecia lá com o escritório dele em Apucarana, e aí a notícia espalhou rapidamente, e o escritório dele lá vivia cheio de gente de todos os quadrantes do Brasil, querendo saber, que queriam comprar terra no Vale do Piquiri, porque o Vale do Ivaí, que é ali na Maringá, o Vale de Paranavaí, a região do Oeste, mas mais a Maringá, o Morão, né? Que o Vale do Ivaí. Ali já tinha sido desbravado, né? Já não era tanta novidade. Não era tanta novidade. Aí quando começou a vender isso até aqui no Vale do Piquiri, nossa, a notícia espalhou e vinha gente de todo lado aqui interessado em comprar as terras aqui. E foi exatamente no dia 19 de março de 53 que eles conseguiram fechar o primeiro negócio. O grande negócio. A primeira venda do seu Adísio foi... eles venderam lá 1.000 alqueires para os irmãos Pedro, Luiz e José Santa Rosa. E essa greba dita, ela, na época, ela fazia parte dos 90.000 alqueires, ela estava situada onde é hoje Jesuítas. Olha só. Você vê que os compradores eram aquela história, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Já comprou uma área maravilhosa ali. Comprou uma área que era no espigão mais alto, né? Que era Jesuíta, e já comprou logo 1.000 alqueires, né? Imagina. Quanto não vale isso hoje? Agora, eu não sei, Dito, fazer uma retrospectiva aí na questão de valor em moeda, né? Porque o Brasil trocou atualizar para hoje, né? O Brasil trocou de moeda várias vezes, Muitas vezes. Era primeiro réis, depois, acho que tostão, réis, cruzeiro, cruzado, real, OTM. Nossa. O Brasil teve várias. Então, a gente não consegue avaliar na época se era barato, se não era. Mas foi década de 50 isso, né? Vendido 2.000 cruzeiros. 2.000 cruzeiros por alqueire. Por alqueire. 2.000 cruzeiros devia ser bem baratinho, né? Muito barato. Seria o quê? R$2.000 hoje? Se fosse. Será? Não dá para comparar, né? Vamos, no próximo programa a gente vai tentar trazer essa informação. Quanto é um quilo de terra em Assis hoje? Hoje tem 1.500 sacas de soja, né? 1.500 sacas de soja. Soja a R$150, então imagina. Vamos deixar para depois. 2.000 cruzeiros, eu acho que realmente era barato. Quem estiver nos assistindo aí, que lembra bem dessa época, passa para nós aí. Traduz se 2.000 cruzeiros na época era isso era em 1950, caro, hein? 1953. E você vê, a estrutura, quando a gente fala da colonização naquela época, dá a impressão assim que o cara estava abrindo isso aqui, assim, meio aí louco para ter que vender logo a primeira terra para poder fazer um dinheirinho. Não, mas a sociedade colonizadora da União do Oeste tinha uma estrutura forte. Eles tinham 3 aviões, cara. Naquela época, né? 3 aviões. E um só para o senhor Adísio Figueiredo, né? O amarelo só para ele. Só para ele. Ele me falou assim, o amarelinho era só meu. Esse era para mim a primeira viagem. Mas nós tínhamos mais 2 aviões que era para transportar o pessoal do trabalho. O pessoal que vinha trabalhar e o pessoal que vinha visitar também. Trazer os compradores. Porque não tinha outro jeito, né? Não tinha outro jeito. O cara vinha aqui, ele vinha... A picada foi só para o pessoal trabalhar, né? Fazer a divisa, medir as terras, mas agora os outros compradores, até esses compradores aqui, o Luiz, o Pedro e o Santa Rosa, eles compraram por avião, eles vieram de avião, num desses aviões, eles sobrevoaram e falaram, aqui é a terra, é aqui. Queremos aquela região. Temos essa região aqui. Então o pessoal escolhia... Então só para você ter uma noção, que a estrutura da cruzadora União do Oeste na época era uma estrutura muito grande, os caras tinham
Pô, os caras tinham 3 aviões, Então, né? a primeira venda foi de 1.000 alqueires, né? Meu Deus. E aí depois, logo na sequência, passaram a fazer as vendas de lotes menores, né? Eles venderam, na época, como o preço, eu acho que os 2.000 cruzeiros era barato, porque aqui ele me falava, Ademir, como o preço era bom, né, as pessoas compravam grandes áreas, 200 alqueires, 500 alqueires, 1.000 alqueires, como foi o caso Do primeiro, do primeiro, né? E esse negócio aí de vender 10 alqueires, 5 alqueires, isso veio depois, Bem mais depois, tarde, veio bem depois. depois. Isso veio depois com a cruzadora norte do Paraná, que foi que ela mudou totalmente o sistema de colonizar. E depois lá na frente nós vamos estar falando que eu acho que foi a única colonizadora do Brasil que vendeu terras assim pequenas, lotes pequenos, né? 5 alqueiros, 10 alqueiros, o mínimo era 5 alqueiros. E aí depois, logo depois eles passaram a vender. Eles definiram, por exemplo, as terras que eram uma área de chácara, né? Que ficariam próximo à cidade, à área urbana, porque ele já tinha noção de que ia ter a cidade, ia ter os distritos, né? Então eles começaram a vender, mas eles vendiam mais, era 100 alqueiros, 200 alqueiros, 300 alqueiros. E aqui fala que durante 6 anos, Dito, eles chegaram aqui e venderam 53, primeira gleba, primeiro lote. Isso. Durante 6 anos eles já tinham vendido 1/3 da gleba. Já tinham vendido 1/3 de 90 mil, 30 mil, né? Cerca de 30 mil alqueires. Eu já tinha vendido 30 mil alqueires. Trabalharam bastante. Trabalharam bastante. E muitas dessas pessoas já tinham plantado, já tinham aberto as suas terras, né? De repente já estavam morando, explorando ainda mais. Tá? E depois que ele vendeu esses 30 mil alqueires, 1/3 da gleba, aí houve uma parada brusca. Houve uma parada. Você sabe que aquele negócio que você tem, um negócio que está indo bem, você está vendendo, mas vamos comparar assim, que um cara, há 4 anos atrás, abriu um negócio aqui em Chateaubriand, e ele começou a vender bem, puta, aqui, ótimo, de repente depois vem a pandemia, parou tudo. Parou. Né? Isso. E lá na época não foi a pandemia, mas foi uma espécie de pandemia? Foi uma espécie de pandemia. O que foi? Porque o então governador da época, o Bento Munhoz da Rocha, ele entendeu que essas terras da região eram devolutas. Né? Apesar do Seadismo ter a escritura definitiva, e a escritura, só para que as pessoas tenham noção certinho, pode até pesquisar, a escritura definitiva é transcrita sobre o número 2.769 nos livros competentes em Foz do Iguaçu. Essa história que o governo chegou e parou tudo, criou um baita problema para o Seadismo, será o tema do nosso próximo capítulo, do 5º capítulo. Vamos colocar aí para nós aí um pouco das mensagens que nós recebemos aí. Nós temos aí lá, Dito, o Roberto Dias de novo, né? Ele entrou de novo, né? Dando os parabéns pelo resgate da história de Assis, de 55 anos. E lá o Valmir Coate, você conhece o Valmir Coate? Coate, Valmir Coate, ele trabalha lá era aquele que era o goleiro, né? Ele tinha um apelido aí. Passarinho. Passarinho. O Passarinho. Sim. O Passarinho, ele conta aí que ele disputou aqui um troféu, foi tricampeão bancário, e o troféu era Adilson Figueiredo Santos. Olha só. E ele tem um orgulho de ter uma foto lá do Adilson lá. Olha lá. Aliás, falar em Adilson Figueiredo Santos, deixa eu te confidenciar que na última quinta-feira teve em Toledo a entrega de 48 carros para os 18 municípios da 20ª Regional de Saúde. Quem entregou os carros foi o secretário Beto Preto.
E o secretário Beto Preto, eu tive a oportunidade de falar com ele com exclusividade. E aí nós ficamos conversando e eu disse desse documentário que você está contando e disse da referência que ele fez ao Adísio Figueiredo dos Santos. Ele se colocou à disposição para gravar um depoimento, para falar um pouco da história do Adísio Figueiredo dos Santos. Não, cara, vou pegar. Beto Preto, que foi prefeito, um homem de... Prefeito da Bucarana, e lá durante muitos anos é que está, até o Adísio vender para a Colonizadora Norte do Paraná, a colonizadora Sociedade Colonizadora União do Oeste, que era escudo, né, chamava escudo, Sociedade Colonizadora União do Oeste. Ela ficou lá em Apucarana, todos esses terra tempos lá. Do hoje secretário Beto Preto, que achou muito interessante essa valorização que Assis Chateaubriand dá ao senhor Adísio Figueiredo dos Santos. Tem mais aí, Guilherme? Nós acabamos entrando ali do Quat, né? Tá ali a foto do time do Passarinho ali. Ó. Aliás, o campeonato de bancários aqui em Assis Chateaubriand eram muito fortes, né, os campeonatos. Forte, isso muito forte, né? Neuza Nelson Giraldi, já participou também, essa do Engenheiro Azauri, né? Pode subir aí, Guilherme. João Vinícius Ribeiro. João Vinícius é aquele lá de Jesuíta? Professor Vinícius? Eu acho que sim, exatamente. Aquele que está lá na professor MP, João Vinícius, exatamente. Aliás, muito obrigado pela referência, professor. José Garcia de Souza. José Garcia, presidente da ALOP. Sidney Bittencourt. Essa ideia é lá de Guaíra, doutor Cláudio Lagel. A coluna do Nelson dessa semana, de amanhã, acredite se quiser, ele faz uma bonita homenagem ali pro Cláudio Lagel, sabe? Ele falando sobre ele. E falar em homenagem, Dito, hoje você participou de uma homenagem bonita, que foi uma homenagem ao Tenente Osmir, né? O subtenente Osmir, ele foi homenageado no 19º Batalhão, na manhã da sexta-feira, por ter sido o soldado do mês de outubro e também por estar indo para a reserva. Ele está se aposentando. O último dia de serviço do subtenente Osmir, após 35 anos de dedicação à Polícia Militar, vai ser no dia 23 de novembro. Então ele completa aí 35 anos e, por lei, tem que se aposentar, vai para a reserva após 22 anos no comando da Polícia Militar de Jesuítas. Que trajetória. Então ele foi homenageado, o tenente-coronel Novak fez uma referência à importância do subtenente Osmir, o prefeito Júnior de Jesuítas, que é o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, também esteve lá, a família, Denise, o Breno, o filho do subtenente Osmir, pessoa pela qual a gente tem grande admiração e respeito. Parabéns a ele, justa homenagem, 35 anos de dedicação à Polícia Militar. Legal, e ele parece que sai sem nenhuma mancha, né? Foi essa a referência, 35 anos sem nenhum fato que o desabone, sempre com a mesma linha, o mesmo perfil, seriedade, responsabilidade e compromisso, não só com a instituição a qual ele representa, mas também com a sociedade, porque você sabe que ser policial também é ter que ser político muitas vezes, né? A política do administrar, do apaziguar, da boa vizinhança. Exatamente. E ele conseguiu fazer a política é como a ciência, você usa em tudo que faz. Exatamente. Né? Falou tudo. Dito, você participou também de outro evento hoje de manhã na prefeitura, que foi importante. Tivemos a realização da Conferência Intermunicipal em preparação para a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação. Essa é uma discussão, né, um planejamento que vem acontecendo há muito tempo, é mais uma CONAI que acontece, é planejar a educação para depois, não para depois, mas já pensar na educação nos próximos anos, porque os planos que estão em andamento foram planejados antes, e essas pré-conferências vão para a conferência regional, para as estaduais e também para a nacional. Uma discussão fantástica envolvendo aí os 7 municípios do Núcleo Regional de Educação. Então, para nós encerrarmos hoje o nosso programa, já que o nosso programa é contar a história, é falar da nossa história, faz um pequeno resumo para nós aí daquela bonito evento que aconteceu em Tupãssi, fim de semana, que foi também um resgate da história do esporte. Podemos dizer que foi assim, um encontro do presente com o passado, né, para garantir o futuro. Porque no último sábado em Tupãssi nós tivemos pessoas que há 30, 40 anos não se viam, né? Pessoas que construíram uma história do Esporte Clube Tupãssi. Quando a gente fala do Esporte Clube Tupãssi, nós estamos falando só apenas de um time de futebol, mas de uma sociedade, né? De um município que se uniu por meio do esporte. Foi o futebol que proporcionou isso.
E Tupãssi montou grandes times competitivos, times históricos, times que brigavam de igual para igual aí com grandes equipes da nossa região. Tupãssi chegou a ser 3º lugar na Taça Paraná, né? E revelou grandes jogadores para o nosso futebol amador. Então, foi um encontro maravilhoso. Eu só vou citar 3 pessoas que estavam lá e não precisa dizer muita coisa. O Nelson Boiago estava lá, o Wilson de Melo Negrão estava lá, 4 pessoas. O Heraldo Bione estava lá e o seu Alceu de Bortoli. Então, essas 4 pessoas representam exatamente aquilo que eu gostaria de resumir. A história do Esporte Clube Tupãssi. E aí, jogadores fantásticos que ainda estão na ativa, como o professor Daniel, o Quinha, o Jota, que foi da década de 70, o Negrão, professor Negrão, da década de 70. Enfim, foi um evento fantástico. Muita nostalgia, mas ao mesmo tempo muita alegria e satisfação. Muito bem. Eu fiz questão que o Dito contasse para vocês aí esse episódio, que também faz parte da nossa história. Então nós vamos encerrar então o nosso 4º capítulo, né? Vocês podem ver lá que nas redes sociais o Guilherme não colocou capítulo, ele colocou episódio, né? Então está lá EP, quando você vê EP nas redes sociais, que é o EP1, EP2, EP3, EP4, que significa capítulo 1, 2, 3, 4, né? E nós agradecemos mais uma vez a todos que nos acompanharam aí pelo Facebook, pelo YouTube, e convidando vocês para a próxima quarta-feira, o 5º capítulo, e se Deus quiser, nós esperamos ter o Nelson de volta aqui, e já vou adiantar para você, Dito, eu estou ansioso que o Nelson volta, porque mesmo o Nelson voltando, eu não vou abrir mão de você, não. Nós vamos ficar nós 3 aqui, tá? Vai ser mais fácil, que daí eu só fico ouvindo e aprendendo. Né? Nós vamos ficar nós 3 aqui, vamos fazer um ping-pong mais legal aqui. Será um prazer. Ademir Boiago e Dito Silva. Sabe que o Nelson é nosso irmão, né? Com certeza. E mais uma vez eu agradeço o apoio ao programa dos nossos apoiadores. Um abraço ao Carlão da CEPAIM, que está... A nossa transmissão aqui, com essa qualidade que vocês estão acompanhando, é através da internet da CEPAIM, internet de banda larga e telefonia fixa, que é o pioneiro da cidade e é aquele que tem a internet que não lhe dá problema, não lhe dá dor de cabeça. Não tem coisa pior do que a internet que é enguição, né? Ah, não deu, caiu o sinal. Então, você não quer ter dor de cabeça, contrate a CEPAIM, que está resolvido. Tá? Nosso, muito obrigado e até o próximo programa, se assim Deus permitir. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis, com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante. E muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis.
Silote. A inovação não é exclusividade do novo. É a oportunidade de renovar. Recebemos mais energia do Sol em 1 hora do que toda a humanidade é capaz de produzir em 1 ano. E assim como as plantas que sabem usar a luz do Sol para crescer, criamos tecnologias para convertê-la em energia limpa, acessível e renovável. Nossas soluções podem gerar uma economia de até 95% nos custos energéticos de sua residência ou negócio. Nossa equipe altamente qualificada desenvolve o planejamento exclusivo de cada projeto para maximizar o potencial de captação e conversão da energia solar. Realizando a instalação de forma rápida com as mais tecnológicas ferramentas e materiais de extrema qualidade. É assim que inovamos. Renovamos a forma de converter a energia com responsabilidade, criando soluções confiáveis e efetivas que valorizem as pessoas e preservem o meio ambiente. Solstem. O sol é a nossa energia.